Fala, minha querida vizinhança! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal CH Universe. Viemos falar sobre um episódio um tanto quanto polêmico para os fãs de Chaves e Chapolin. O episódio que teve uma piada mudada pelo Multishow. Se quiser saber mais, é logo após a vinheta. O descobrimento da tribo perdida foi o quarto episódio de Chapolin. Foi antecedido por RSE, um episódio perdido e sucedido por A Explosão, episódio exibido normalmente. Lá no México, ele foi exibido em 21 de março de 1973, e antes, o público pôde conferir a sketch O Exame do Dr. Chapatin. A abertura do episódio tem uma característica bem interessante. Nos primeiros episódios dos programas, às vezes aparecia uma espécie de mini-sketch que durava entre 20 e 65 segundos e mostrava algum momento gravado no mesmo cenário do episódio. Nesse episódio, teve a mini-sketch Marretada no Totem, em que o Chapolin bate em um pesquisador. Logo em seguida, veio a sketch do Dr. Chapatin. Ela começa com alguns soldados conversando, até que a enfermeira entra na sala e comunica que o doutor está chegando para fazer um exame para saber qual deles é o mais forte. Eles se mostram, mas um outro soldado chega quando a enfermeira sai e diz que o exame é para um deles fazer testes de um novo paraquedas. Todos, é claro, ficam com medo do que pode vir. Quando o Dr. Chapatin entra na sala, começa a debochar dos soldados, que inventam comorbidades para não serem escolhidos. Vendo que nenhum dos três está apto, ele desiste. E quando perguntam para a enfermeira qual era a intenção do teste... teriam subido a patente de capitão. No episódio do Chapolin, um pesquisador e sua filha vão até uma aldeia supostamente abandonada para fazer uma pesquisa sobre a tribo dos Gordicholas. Maria Antonieta fica com medo, pois sente que está sendo observada e vê um dos índios quando fica sozinha. Nervosa, ela invoca o Chapolin, que já chega derrubando o totem e tudo. O Chapolin Colorado! Não contavam com minha astúcia! O Chapolin não ajuda em nada, já que não consegue pegar o índio. Quando o chefe da tribo Bola Barrigola chega, acontece um confronto muito bom com o Chapolin, e ele decide que quer se casar com a filha do pesquisador. Caso contrário, ele será jogado no poço sagrado onde são feitos os sacrifícios. O chefe da tribo acaba decidindo que, se o Chapolin vencer o gladiador em uma luta corporal, o pesquisador e a sua filha serão liberados dali. O problema é que o gladiador é enorme, e o Chapolin... bom, a gente já sabe. Mas o final dessa história, vocês só vão saber assistindo o episódio no link da descrição. O episódio estreou aqui no Brasil em 23 de maio de 2018, pelo Multishow, com a dublagem feita pela Som de Veracruz. Daniel Miller fez a voz de Chespirito, Sandra Mara Azevedo a Maria Antonieta, Nelson Machado como Carlos Villagrán, Gustavo Berriel como Edgar Vivar e Carlos Seidel como Ramon Valdez. A sketch do Dr. Chapatin foi regravada em 1976, 1981, 1985 e 1995. E o episódio do Chapolin ganhou novas versões em 1976 e 1985, sendo que já era uma regravação de uma sketch de 1971. Ele também foi lançado em DVD aqui no Brasil, com dublagem da Gábia, no primeiro box da Amazonas Filmes. Na época da estreia do episódio no Multishow, ele foi recheado de polêmicas. No início da sketch do Dr. Chapatin, os soldados estão tendo uma conversa aleatória e o soldado Brasil, interpretado por Rubén Aguirre, cita que estava conversando com o Major Gouveia. Em espanhol, era citado o Major Cardenas. Os fãs, é claro, não gostaram da adaptação por ser uma clara referência a Eduardo Gouveia, um dos envolvidos na tradução dos episódios. Os responsáveis já estavam envolvidos nesse tipo de polêmica desde os anos 2000, quando os DVDs da Amazonas Filmes foram lançados. Quando questionado na época, Gustavo Berriel disse durante uma live que havia sido o responsável pela adaptação, mas que não era referência a nenhum amigo, que Gouveia era um sobrenome comum e isso não afetava em nada o entendimento do episódio. Mais tarde, ele confirmou que havia sido uma referência a Eduardo, o que acabou pegando meio mal. Desde os anos 50, circulava um boato de que Batman e Robin eram gays, o que era falso. Em um momento do episódio, a personagem de Maria Antonieta diz que teria sido melhor chamar o Batman no lugar do Chapolin Colorado. O Chapolin, insatisfeito, diz que seria impossível o Batman ir ajudá-los, pois estava em lua de mel com o Robin.
Quando o episódio foi lançado em DVD lá em 2005, a piada foi mantida normalmente, e na versão dublada nos anos 90 e exibida pelo SBT, igualmente. No entanto, quando o episódio foi ao ar pelo Multishow, o público notou que a piada havia sido trocada. Agora, o Chapolin dizia que o Batman furou o pneu do Batmóvel. A intenção da piada era a mesma, mas o teor estava lamentavelmente trocado. Tatiana Costa, a diretora de programação e conteúdo digital, disse que o Multishow percebeu certa homofobia e machismo na piada, mas que haviam errado ao trocá-la. Realmente foi um erro, visto que a suposta lua de mel de Batman e Robin não é mostrada como algo negativo em momento algum. E dessa vez, a culpa não havia sido dos tradutores, que mantiveram a piada em um primeiro momento, antes de ordenarem a alteração. Os portais de notícias começaram a espalhar que o Multishow havia cortado a piada do episódio, sendo que somente haviam trocado por outra opção, que não alterava o contexto. Danilo Gentili, contratado do SBT, compartilhou uma das notícias tendenciosas em seu Twitter na época. Em 2019, quando o episódio foi reexibido, a piada voltou regravada. Agora sim o Batman havia saído de lua de mel com o Robin. Além disso, também foi feita uma correção no áudio do episódio, que estava ruim na exibição de 2018. Foi um episódio repleto de polêmicas, mas que ainda é muito divertido. Se tiver gostado do vídeo, deixa o seu gostei aí embaixo e faz a sua inscrição para receber mais conteúdo desse tipo. Te esperamos no próximo vídeo e até mais.